Shalom, shalom, amada família Bessorá, shalom, amigos queridos, louvado seja o Senhor, 44º dia de oração. Chegamos à última semana de oração, pertinho aqui é Pentecostes, com Cristo, caminhando junto a Ele. Aleluia! Vivendo a graça, a presença do Senhor em nossas vidas, sendo transformados, aprendendo a cada dia, abrindo nosso coração, nos derramando na presença do Senhor para sermos cheios do Teu Espírito plenamente, de forma transformadora sobre as nossas vidas. E nesta última semana, fazendo todo o apanhado do que trabalhamos nestes dias, nós estamos orando para receber do Senhor força e sabedoria, para sermos prósperos e bem-sucedidos, plantando e colhendo de bons frutos, onde Cristo, o nosso Messias, o nosso sol da justiça, Ele traz cura em suas asas, Ele traz a restauração do júbilo, Ele traz a restauração da alegria, Ele traz a sua luz que manda embora todas as trevas e tem nos transformado, porque a nossa vida sendo iluminada pelo Senhor, cada um de nós tem tido a oportunidade de mudar, de ser restaurado, de melhorar, de reconhecer as suas falhas, de buscar uma direção do Senhor que seja correta para a sua vida, com o caráter de Cristo transparecendo em nós. Este é um tempo maravilhoso, precioso, valioso que temos separado para estar com o Senhor e celebrar Pentecostes, celebrar a boa semeadura, a boa semente, a boa colheita, agradecendo a Deus pelos bons frutos e por frutificarmos no Espírito, nos traz que nós temos clamado ao Senhor para que a nossa vida seja cheia do Espírito Santo, que é Ele que revela Cristo a nós e Cristo em nós. O Espírito Santo revela Cristo a nós e revela Cristo em nós por meio do que temos frutificado do Espírito: amor, paz, bondade, mansidão, fé, alegria, paciência, generosidade, gentileza, domínio próprio. E frutificar do Espírito é ser reconhecido como tendo o Espírito Santo. Queridos, que a gente não se engane. Se não dá para ver frutinho do Espírito na gente, é sinal que tem alguma coisa que precisa ser melhorada, entregue aos pés da cruz de Cristo. Lembrando que a gente não tem atalho no mundo espiritual, sabendo que é uma busca de cada um de nós neste tempo em que Cristo nos revela o reino dos céus, como ele ia dizendo, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino dos céus. Vamos passar a viver o dia de hoje já com a realidade do mundo vindouro e da obra do Senhor sobre as nossas vidas, transbordando do perfume de Cristo. Porque o perfume de Cristo, ele adentra os ambientes, as casas, as famílias e traga para as vidas e traga a restauração e traga um ambiente novo, um ambiente renovado no Senhor. Sabe aquele ambiente quando a gente entra em casa que fez a limpeza, aquele cheirinho gostoso de casa limpinha, que assim seja conosco, que a gente tenha tido este tempo para fazer uma visitação pessoal, uma reflexão pessoal, assumindo a nossa responsabilidade espiritual, assumindo que precisamos crescer, amadurecer na fé, crescer e amadurecer espiritualmente, e tivemos muitas oportunidades de sermos discipulados
pelo nosso Senhor, caminhando com Ele diariamente, discipulados pelas suas palavras, seus gestos, suas ações, suas atitudes, seu pensamento, pelas entrelinhas que o Espírito Santo nos trouxe a cada dia. Então, que a gente tenha transbordante em nós o Espírito Santo do Senhor, este bom perfume de Cristo, resplandecendo maravilhosamente. Que a luz do Senhor seja conosco, amados. Vamos à passagem bíblica do 44º dia de oração. Nossa, estou muito avivada no Senhor. Nesse processo a gente é avivado, nesse processo a gente é restaurado. E nós vamos ler com revelação do Espírito Santo o texto de Mateus 25, a parábola das 10 damas de honra. E com revelação para este momento, dentro desta leitura e dos assuntos que nós estamos falando. Sei que existe todo, um outro contexto que ele possa ser abordado, mas nós vamos abordar dentro deste contexto aqui. Naquele tempo, o reino dos céus será como 10 damas de honra, que pegaram suas lamparinas, suas lâmpadas, suas candeias e saíram para o encontro com o noivo. 5 delas eram imprudentes, eram irresponsáveis, e 5 delas eram prudentes, eram cautelosas, eram atentas, eram sensatas. As imprudentes pegaram as candeias, mas não levaram o óleo que mantém a lâmpada acesa. Porém, as sensatas levaram óleo em vasilhas juntamente com as lâmpadas. O noivo atrasou, todas adormeceram. Mas quando deu meia-noite, ouviu-se o grito: "O noivo está aqui, saiam ao encontro dele." As jovens então acordaram e prepararam as suas lâmpadas. Então, as imprudentes disseram para as sensatas: "Dê-nos um pouco do seu óleo, porque nossas candeias estão se apagando." Então as sensatas responderam: "Não, porque se dermos, talvez não tenha o suficiente nem para nós, nem para vocês. Mas vão rápido e comprem mais óleo para vocês." Entretanto, assim que elas saíram para comprar o óleo, o noivo chegou, e as que estavam prontas foram com o noivo para a festa de casamento, e então a porta foi fechada. Mais tarde, as outras damas de honra chegaram e gritaram do lado de fora: "Senhor, Senhor, deixe-nos entrar." Mas ele respondeu: "A verdade é que não as conheço. Portanto, fiquem alertas, porque não sabemos nem o dia e nem a hora." Queridos, o Senhor nos chama a ser luz do mundo. E essa parábola, essa historinha que o Senhor nos traz, ele retrata a nossa condição espiritual no tempo do aguardo de acontecimentos bíblicos e proféticos. O Senhor nos traz uma representação de 5 e 5, nos falando sobre a responsabilidade, a prudência, a vigilância, e também nos falando sobre a irresponsabilidade, ou quem não vigiou, quem não aguardou. Uma coisa é fato, uma coisa muito importante de nós observarmos. Assim como o Tom ali atrás no sofá, as 10 adormeceram. Este tempo de aguardo pelo noivo, o noivo aqui representando o Senhor Jesus, este tempo de aguardo ele foi prolongado. E este tempo prolongado fez com que todas adormecessem. E no momento de grandes trevas, de densas trevas, à meia-noite, se ouviu o grito: "O noivo está vindo." E então todas despertaram. Sabe, queridos, o Senhor nos chama a um despertamento espiritual. Muitas vezes o cotidiano, o dia a dia, a mesmice das coisas, parece que faz com que a gente adormeça a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus, as nossas orações, a leitura da palavra, ouvir a voz de Deus. Parece que o cotidiano faz com que a gente fique meio adormecido,
fique meio anestesiado para as coisas espirituais. Mas o Senhor, ele vai nos trazendo aqui uma representação. Nesse contexto, uma parte das pessoas ali representadas, elas tiveram o cuidado e o zelo de ter uma preparação espiritual. Ou seja, o azeite que está armazenado na vasilha. E o azeite é a representação do Espírito Santo, é o que vai manter a lâmpada acesa. O Espírito Santo do Senhor vindo em Pentecostes, ele está sobre as pessoas. E sobre as pessoas, há aqueles que entendem, ouvem a sua voz, recebem o discernimento para o conhecimento da pessoa de Cristo e a pessoa de Cristo sendo vivificada em suas vidas. Mas há também aqueles que aproveitam, aquela alegria momentânea e se deixam anestesiar, deixam passar. Não buscam aquele refinamento espiritual, não buscam a preparação espiritual, não tem esta reserva do azeite. E aí no momento de maior trevas, à meia-noite, todo mundo desperta. E ali vai ter um despertamento, e o despertamento de alguns vai ser para alegria, vai ser para o júbilo, vai ser para a festa, porque estava espiritualmente preparado, entendeu a voz do Espírito Santo, preparou a sua vida, buscou no Senhor, trabalhou a sua espiritualidade junto a Cristo, trabalhou a sua espiritualidade o tempo todo, teve o seu encontro com o Senhor no seu altar secreto, ajustou a sua vida, mudou aquilo que desagradava ao Senhor e ali foi armazenando o Espírito Santo. E há aqueles que o despertamento vai ser para perceber, opa, eu não tenho uma gotinha do óleo, do azeite armazenado. E agora? Será que dá para eu pegar carona com aquele que está cheio do Espírito Santo? Peraí, deixa eu me encostar nele aqui. E aí, queridos, a gente vê o que acontece muitas vezes. As pessoas acabam fazendo o quê? Sem este trabalhar. E este trabalhar, ele é cultivado dia a dia, ele não tem atalhos. Ele não tem atalhos. E às vezes as pessoas, elas querem fazer o quê? Do dia para a noite, eu quero pegar o azeite que está ali sobre a vida do meu irmão, quero colocar sobre a minha vida. Querido, não tem atalhos. O seu irmão, ele teve uma vida de preparação espiritual, de comunhão com o Senhor. O caminho é, busque a sua preparação espiritual, busque desde já armazenar o azeite para a sua lâmpada estar sempre acesa. Porque o que acontece daí é um adormecimento, e um adormecimento, as pessoas começam a ficar meio assim angustiadas, onde está a presença de Deus? Eu não sinto a presença de Deus. Confunde a espiritualidade com as sensações. Não que ações espirituais também não reflitam em sensações, mas a grande questão é quando se tem apenas sensações e não se tem verdadeiramente uma ação transformadora espiritual. Aí nós temos pessoas que choram, mas são só sensações. Aquilo não mudou a vida dela, não mudou o caráter dela para ser transformado por Cristo, não mudou as suas ações, não mudou a sua forma de falar. A pessoa não tem buscado ao Senhor, não tem entregue, não tem pedido ao Senhor para ser consertada por Ele naquilo que ela fala e erra. Então se produz muitas vezes um ambiente para se gerar sensações. Um ambiente para se gerar sensações. E aí gera um fogo estranho.
Porque aí nós podemos ver pessoas tendo sensações apenas sensações, e não tendo uma vida verdadeira e efetiva com Cristo. Uma vida transformada, uma vida na presença do Senhor, uma vida que em primeiro lugar frutifique do Espírito Santo. Quando a gente frutifica do Espírito Santo, a nossa vida ela não quer mais cometer coisas erradas que magoam ao Senhor. A gente quer estar dirigido plenamente por Ele. Amados, então nós precisamos para este tempo, né, que a gente não esteja ali no adormecimento igual ao do Tom, mas que a gente tenha um despertamento, um avivamento genuíno, verdadeiro, um avivamento legítimo do Espírito Santo, transformando as vidas, transformando o caráter, transformando atitudes, trazendo responsabilidade, não é? Que a gente trabalhe a nossa espiritualidade, que a gente armazene o azeite, que a gente tenha verdadeiramente esta preparação diária. Comece hoje, se você ainda não tem. Está no caso, né, de que nunca trabalhou a sua espiritualidade, comece agora. Quem precisar fazer um discipulado, entre em contato com a gente faz um discipulado, aprender do Senhor, para que aquilo que a gente tenha festivamente, celebrando, cantando, adorando, louvando ao Senhor de todas as formas. E sim, aí a gente pode colocar luzes, aí a gente pode, né, enfeitar, aquilo vai ser verdadeiro, não vai ser apenas uma sensação exterior, uma alegria passageira, uma alegria de agora, mas que amanhã acabou, uma alegria que aconteceu de repente no domingo à noite e na segunda-feira já não tinha mais nada. Que a gente receba este avivamento verdadeiro do Senhor, que a gente esteja com as nossas lâmpadas acesas, vivificados e com reserva de azeite, reserva de azeite, que a gente tenha essa consciência. E aí a gente vai ler a passagem de Gálatas 6, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas: não se deixe enganar, ninguém zomba de Deus. A pessoa sempre colhe aquilo que ela semeia. Quem vive apenas para satisfazer a natureza humana, colherá apenas da natureza humana ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, e no momento certo teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Queridos, ao Senhor ninguém engana, ao noivo ninguém engana. Ali as virgens adormecidas, todas com a lâmpadazinha acesa. Mas a hora que houve o grito, houve o despertamento, foi revelado quem tinha azeite e quem já não tinha mais. Assim é para o noivo. Ninguém engana Deus. Não adianta a gente querer ter apenas uma aparência espiritual. É o nosso dia a dia, é a nossa caminhada, é quem nós somos realmente na essência que revela se Cristo está em nós ou não, se somos cheios do Espírito Santo ou não, tá? E louvado seja o Senhor, porque essa é uma grande oportunidade para todos nós desenvolvermos a nossa espiritualidade. Vamos desenvolver a nossa espiritualidade. Vamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos alegrar, vamos celebrar e vamos ser renovados no Senhor. Shalom, shalom. Que o Senhor abençoe e guarde a todos. No nome de Jesus. Amém.